Beatriz Almeida ajustou o boné da portaria pela quinta vez naquela manhã. O uniforme cinza com detalhes vermelhos estava folgado. Havia emagrecido 8 quilos nos últimos meses de estresse. Eram 6h45 da manhã e ela já controlava a entrada de funcionários na Test Vision, uma das maiores empresas de tecnologia do Brasil. Seus olhos castanhos observavam cada carro que passava pela cancela. Mercedes, BMW, Audi. Carros que ela mesma dirigira um dia quando era engenheira de sistemas na mesma empresa. A sala de controle da portaria era pequena e gelada. Beatriz conhecia cada centímetro daquele lugar, embora por motivos diferentes agora. 3 anos atrás, era ela quem passava pela portaria sem olhar para os seguranças, apressada para suas reuniões importantes. Bom dia! A voz grossa cortou seus pensamentos. Beatriz ergueu os olhos e viu Daniel Castro parado diante dela. Ele era um homem de 42 anos, CEO da TechVision, terno azul marinho impecável, cabelos grisalhos penteados com gel importado. Daniel não era apenas o CEO. Era o homem que havia demitido 300 funcionários num único dia, incluindo ela. Bom dia, Sr. Castro. Beatriz respondeu, mantendo a voz neutra. Daniel a olhou com aquela expressão que ela conhecia bem. Desprezo disfarçado de indiferença. Nos últimos 8 meses trabalhando ali como porteira, ele nunca a reconhecera. Para ele, ela era apenas mais uma funcionária invisível. Meu cartão não está funcionando, ele disse, jogando o crachá no balcão. Resolve isso. Sim, senhor. Beatriz pegou o cartão e verificou o sistema. O senhor precisa renovar a foto. Validade venceu ontem. Não tenho tempo para essas burocracias. Daniel respondeu irritado. Tenho uma apresentação importante em 20 minutos. Libera a entrada manualmente. Senhor, preciso seguir o protocolo. Daniel riu com desdém. Você é uma porteira. Não é paga para pensar. É paga para apertar botões. Agora libera logo essa entrada. Beatriz sentiu o rosto esquentar, mas manteve a compostura. Precisava daquele emprego desesperadamente. Sua filha Clara, de 9 anos, dependia dela. Vou liberar por hoje, mas o senhor precisa renovar até amanhã, ela disse, acionando a cancela. Daniel já estava andando sem agradecer quando parou e olhou para trás. Você é nova aqui? Ele perguntou. Não por educação, mas por curiosidade sobre possíveis falhas no Ararê. 8 meses. Senhor, 8 meses. E ainda não aprendeu a não questionar superiores, ele disse. Esse tipo de atitude não leva ninguém a lugar nenhum. Cada palavra era como um soco no estômago de Beatriz. 3 anos atrás, ela projetava os sistemas de segurança que Daniel agora usava. Havia criado o próprio protocolo que ele desprezava. Entendido, Daniel saiu sem olhar para trás. Beatriz observou desaparecer no elevador executivo e respirou fundo. Não podia chorar. Não, ali não agora. O dia seguiu sua rotina até que, às 14 hours, o alarme de segurança disparou. Um dos servidores principais havia sido invadido. Beatriz ouviu a confusão através do rádio da portaria. Código vermelho no data center. A voz do supervisor de TI gritava. Alguém está roubando dados dos clientes. Beatriz conhecia aquele data center. Havia projetado 60% da arquitetura de segurança antes de ser demitida. O pânico no rádio aumentava a cada minuto. O firewall tá caindo. Perdemos acesso ao sistema de backup. Isso vai custar milhões. Beatriz olhou para o monitor da portaria. Podia ver as câmeras do data center. O ataque era sofisticado, mas ela reconhecia o padrão. Era o mesmo tipo de vulnerabilidade que havia alertado a empresa sobre há 3 anos, menos antes de ser demitida. 15 minutos depois, Daniel Castro apareceu no saguão, o rosto vermelho de raiva, seguido por uma dúzia de executivos e técnicos de TI. Alguém me explica como diabos isso aconteceu, ele gritava. Pagamos milhões em segurança e um hacker amador invade nossos sistemas? Senhor, um dos técnicos tentou explicar. O ataque explorou uma vulnerabilidade no protocolo de autenticação. Não quero explicações técnicas, Daniel interrompeu. Quero soluções. Quanto tempo até resolvermos isso? Não sabemos, senhor. A pessoa que projetou esse sistema não trabalha mais aqui. Daniel parou processando a informação. Quem projetou? Beatriz Almeida. Foi demitida há 3 anos no corte de pessoal. O nome ecoou pelo saguão. Beatriz, que estava na portaria a poucos metros de distância, sentiu todos os olhares se voltarem para ela. A porteira? Daniel perguntou. Incrédulo. Marcos, o diretor de TI, se aproximou de Beatriz. Ele a reconhecera no primeiro dia, mas nunca mencionou nada. Beatriz, ele disse suavemente. Você poderia dar uma olhada, por favor? Beatriz olhou para Daniel, que a observava com uma mistura de desconfiança e desespero. Então olhou para Marcos, que fora seu colega, seu amigo. Por favor, Marcos repetiu. Você é a única que realmente entende aquele sistema. Beatriz pensou em sua filha, nas contas acumuladas na humilhação diária. Pensou em 3 anos de dignidade perdida. Quanto? Ela perguntou calmamente.
Como assim quanto? Daniel se aproximou. Quanto vocês vão me pagar para resolver isso? Daniel riu, mas era uma risada nervosa. Você tá brincando? Você trabalha aqui? É sua obrigação ajudar. Minha obrigação é controlar a portaria, senhor. Foram suas palavras hoje de manhã. Eu não sou paga para pensar. O silêncio no saguão era constrangedor. Os executivos se entreolharam. Beatriz, Marcos tentou mediar. A empresa está perdendo R$50 mil por minuto, que esse sistema fica fora do ar. Então em 1 hora serão 3 milhões, Beatriz calculou rapidamente. Ofereço resolver em 40 minutos por R$1 milhão. Metade agora, metade quando o sistema estiver funcionando 1 milhão. Daniel explodiu. Você está louca. Tô realista. Vocês vão perder muito mais se não resolverem rápido. E pelo que estou ouvindo no rádio, seus técnicos não fazem ideia do que fazer. Um dos executivos sussurrou algo no ouvido de Daniel. O CEO ficou ainda mais vermelho. E como sei que você realmente pode resolver? Ele perguntou. Não sabe, mas eu projetei 60% daquele sistema. Avisei sobre essa vulnerabilidade específica em 2021, no relatório que ninguém leu antes de me demitirem. Marcos assentiu, ela está certa. Eu me lembro do relatório. Daniel olhou para o relógio, calculando os prejuízos. Cada segundo de hesitação custava caro. Tudo bem, ele disse finalmente. R$500 mil agora, R$500 mil se resolver. R$1 milhão era o preço há 2 minutos, Beatriz, e corrijo. Agora são 1,5 milhões. O preço sobe a cada minuto que perdem discutindo. A audácia dela deixou todos chocados. A porteira estava negociando com o CEO como se fossem iguais. Isso é chantagem. Daniel gritou, não, senhor, isso é economia de mercado. Oferta e demanda. Vocês têm alta demanda. Eu sou a única oferta disponível. Daniel respirou fundo, tentando controlar a raiva. Sabia que estava encurralado. 1,5 milhões. Mas você tem 30 minutos. 40 minutos. Era esse o acordo. E quero o contrato assinado antes de começar. 10 minutos depois, Beatriz estava no data center, não mais com uniforme de porteira, mas com o jaleco de técnica que Marcos havia conseguido. Seus dedos voavam sobre o teclado com a precisão de quem nunca havia realmente parado de ser engenheira. O ataque está usando o protocolo SSH antigo, ela explicou enquanto trabalhava, explorando a falha CVI 2213156, que reportei há 3 anos. Os técnicos ao redor assistiam impressionados. Ela não apenas identificava o problema, menos resolvia-o com uma elegância que demonstrava anos de experiência, implementando patch de segurança, isolando vetores de ataque, restaurando backups limpos. Daniel observava de longe, incapaz de compreender o trabalho técnico, mas entendendo perfeitamente que havia subestimado completamente aquela mulher. 28 minutos depois, Beatriz se afastou do computador. Pronto, um sistema restaurado, vulnerabilidade corrigida, backups verificados. Nenhum dado foi roubado porque isolei o ataque antes que a extração começasse. Silêncio, então aplausos dos técnicos. Marcos verificou os sistemas. Está tudo funcionando perfeitamente. Daniel se aproximou, claramente desconfortável. Como você? Por que você nunca disse que era engenheira? Disse, senhor. No meu currículo, quando me candidatei para voltar como engenheira, há 1 ano, a única vaga disponível era na portaria. A revelação caiu como uma bomba. Beatriz havia tentado voltar, mas o Araca rejeitara, provavelmente por estar desatualizada ou fora do mercado por muito tempo. Então você aceitou trabalhar como porteira. Por quê? Porque tenho uma filha para criar, senhor. E porteira que paga as contas vale mais que engenheira desempregada. Daniel ficou em silêncio, processando a lição que acabara de receber. Sobre o pagamento, ele começou. 1,5 milhões, contrato assinado na frente de testemunhas, Beatriz lembrou. Eu gostaria de fazer uma proposta diferente. Beatriz cruzou os braços, esperando. E se, além do 1,5 milhões, eu te oferecesse seu antigo cargo de volta? Engenheira-chefe de segurança. Salário de 35 mil mensais. A oferta era tentadora, mas Beatriz conhecia aquele jogo. Com todo respeito, senhor. Não, quero meu dinheiro e pretendo sair dessa empresa hoje mesmo. Por quê? Marcos perguntou, genuinamente surpreso. Porque trabalhei aqui por 8 meses, controlando portaria. 8 meses vendo as mesmas pessoas que foram minhas colegas passarem por mim como se eu fosse invisível. 8 meses sendo tratada como inferior. Não quero trabalhar num lugar onde meu valor só é reconhecido em momentos de desespero. As palavras atingiram fundo. Vários executivos desviaram o olhar. Beatriz, Daniel disse, e pela primeira vez sua voz tinha algo parecido com humildade. Eu cometi um erro, Barrios, não apenas em te demitir, mas em não te reconhecer quando você voltou. Reconhecimento não paga as contas que deixei de pagar nesses 3 anos, senhor. Eu sei, mas e se eu pudesse oferecer algo mais? Não apenas seu cargo, mas uma posição de diretora, autonomia total sobre segurança, equipe própria, e um bônus adicional de 500 mil como compensação pelos 3 anos.
Beatriz estudou o rosto dele, procurando sinais de manipulação, mas via apenas um homem que finalmente entendera a dimensão do erro que cometera. E as outras 299 pessoas que foram demitidas comigo, como assim? Se eu aceitar, quero que a empresa crie um programa de recontratação. Revisão de todos os casos de demissão daquele dia. As pessoas que foram descartadas merecem uma segunda chance. Daniel hesitou. Era um pedido que custaria milhões. Isso vai custar menos que o prejuízo de hoje. Beatriz interrompeu. E menos que os processos trabalhistas que virão quando essa história vazar para a imprensa. Era uma negociação magistral. Beatriz não estava apenas lutando por si mesma, mas por todos que haviam sido descartados. Tá bem. Daniel concordou finalmente. Programa de recontratação, sua posição como diretora e o pagamento integral que combinamos em contrato. Assinado hoje em contrato. Beatriz estendeu a mão. Daniel a apertou, sentindo pela primeira vez o aperto de alguém que era, em todos os sentidos. 6 meses depois, Beatriz caminhava pelos corredores da Tech Vision com um conjunto social azul marinho, cabelos presos num coque profissional. Sua equipe de segurança havia crescido para 40 pessoas, menos muitas delas recontratadas através do programa que ela insistira em criar. Diretora Almeida, uma voz jovem chamou. Era Pedro, um dos novos estagiários. Terminei a análise que pediu sobre as vulnerabilidades do sistema. Ótimo trabalho. Pedro, apresente na reunião de amanhã. Ao passar pela portaria, Beatriz parou. Roberto, o novo porteiro, estava verificando crachás com atenção profissional. Bom dia, Roberto, ela disse calorosamente. Bom dia, diretora. Ele respondeu sorrindo. Beatriz sempre cumprimentava os porteiros, seguranças, pessoal da limpeza. Nunca mais seria invisível para ninguém menos e não deixaria que outros fossem invisíveis para ela. No elevador encontrou Daniel. Beatriz, ele disse, tenho uma proposta para você, outra. A empresa está expandindo para a Europa. Precisamos de alguém para liderar a segurança de toda a operação internacional. Seria baseado em Lisboa, salário de 80 mil euros mensais. Era uma oferta extraordinária. Mas Beatriz olhou pela janela do elevador, vendo a cidade onde sua filha estudava, onde havia reconstruído sua vida. Obrigada, Daniel, mas não. Por quê? É uma oportunidade incrível. Porque aprendi que sucesso não é apenas sobre dinheiro ou posição. É sobre equilíbrio. Minha filha está feliz na escola. Eu finalmente tenho uma rotina saudável. Não vou sacrificar isso novamente. Daniel assentiu, compreendendo. Você mudou essa empresa, Beatriz. Não apenas os sistemas, mas a cultura. As pessoas te respeitam de verdade. As pessoas respeitam competência e humanidade, Daniel. Eu apenas mostrei que as duas podem andar juntas. O elevador chegou ao andar dela. Antes do ser. Beatriz se virou. E Daniel, obrigada por aquele dia na portaria. Por ter te humilhado, por ter me dado a oportunidade de provar meu valor. Às vezes precisamos tocar o fundo para impulsionar o salto. E saiu, deixando Daniel refletindo sobre as lições que uma porteira havia ensinado a um CEO, 3 anos depois. A Tech Vision estava sendo destaque na revista Forbes como empresa mais inovadora em segurança digital da América Latina. A capa trazia Beatriz Almeida, agora CTO da empresa, com a legenda de porteira a líder, a mulher que revolucionou a indústria tech. Mas a história que mais orgulhava Beatriz não estava na revista. Estava na formatura de Clara, sua filha, que aos 12 anos havia ganhado um prêmio nacional de programação. Mamãe, Clara disse naquela noite, segurando o troféu, quando eu crescer, quero ser forte como você. Beatriz abraçou a filha, lembrando das manhãs frias na portaria, das humilhações, das noites, chorando escondida. Você já é forte, meu amor. Apenas não deixe que ninguém te faça esquecer disso. E naquele momento, Beatriz percebeu que a verdadeira vitória não havia sido o dinheiro, o cargo ou o reconhecimento. Havia sido manter sua dignidade intacta através de tudo. E ensinar sua filha que competência sempre vale mais que aparências. Que respeito se conquista com trabalho. E que nenhuma circunstância pode diminuir quem você realmente é. A porteira que virou diretora havia aprendido a maior lição. Às vezes, o maior poder não está em nunca cair, mas em como você se levanta. E Beatriz havia se levantado de uma maneira que mudou não apenas sua vida, mas a vida de centenas de pessoas ao seu redor.